Sejam todos bem-vindos aqui ao primeiro episódio do programa Be Smart. O programa que eu resolvi criar para poder ajudá-los a equilibrar melhor a vida pessoal e a vida profissional. Não tem sido fácil, efetivamente tem sido um desafio para todo mundo e eu quero compartilhar um pouco do que eu aprendi ao longo dos 16 anos no mercado corporativo. Se você não me conhece, eu sou Estênio Moura, muito prazer e espero poder te ajudar. Hoje eu quero falar com você sobre os hábitos que fazem a gente conseguir equilibrar melhor vida profissional e vida pessoal. E esses hábitos eles têm muito a ver com o que é prioridade para você, né? Eu tenho dito muito que a gente precisa olhar a vida como uma coisa só, olhar o trabalho e a nossa vida pessoal como uma coisa só. Em que sentido? Nós precisamos organizar as coisas. Normalmente a gente tem muita coisa para fazer e é absolutamente normal. Eu tenho muita coisa, você tem muita coisa, só que a gente precisa organizar. Organizar significa colocar claramente o que nós temos. Eu não estou dizendo ainda para que você defina a ordem ou defina a prioridade, não é isso. A primeira coisa que a gente precisa fazer é organizar as nossas coisas, ou seja, tirar da nossa cabeça, colocar num papel, colocar no aplicativo, seja lá onde for, para que você veja aquilo que você tem. Normalmente eu uso um exemplo que é o exemplo do armário, né? Quando você tem um armário muito bagunçado, para você selecionar as roupas que você tem, para você selecionar as coisas que você quer usar e você não acha, o que você faz normalmente para arrumar esse armário? Você tira tudo de dentro. Então esse é o grande ponto. Tire tudo de dentro da sua cabeça e veja efetivamente o que você tem. Muitas vezes a gente acha que tem mais coisa do que realmente tem. E não necessariamente. Às vezes a gente tem muita coisa mesmo, mas às vezes não é tanta coisa assim. Quando a gente enxerga aquilo que a gente tem para fazer no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, a gente começa a ter um pouco mais de clareza sobre o que é mais importante entre uma coisa e outra. E o David Allen já diz isso no livro dele, né? A Arte de Fazer Acontecer. Ele diz o seguinte: nós, seres humanos, quando nós temos clareza sobre o que nós temos que fazer, definir prioridade fica muito mais fácil. Porque definir prioridade não é simplesmente você usar uma matriz. Você pode usar matrizes, você pode usar frameworks, está tudo certo com isso, mas você só vai conseguir definir prioridade se você tiver muito claro o que você tem para fazer. E por isso eu insisto, tenha uma lista de projetos. Tire da sua cabeça os seus projetos pessoais. Tire da sua cabeça os projetos profissionais. E não separe semana e final de semana. Sabe por quê? Porque senão sufoca. Você trabalha de segunda a sexta e eu sei que você precisa trabalhar de segunda a sexta. Eu estou falando com você que trabalha no mundo corporativo, que trabalha das 9 às 6 ou das 8 às 5. Isso quando você não trabalha além do horário. Mas se você deixar as coisas da vida pessoal só para o final de semana, provavelmente você vai ficar sufocada e sufocada, porque é muita coisa para fazer. E aí você só tem 2 dias, e aí você vai querer colocar as coisas todas em ordem em uma semana, em um final de semana, e não vai conseguir dar conta. Isso vai sufocar, isso vai te frustrar. Então o que eu digo é, primeiro, tire as coisas da sua cabeça. Tenha uma lista de projetos muito claro. E aí quando você tiver isso tudo muito claro, você colocou na mesa todas as coisas, você começa a entender o que é prioridade, o que não é. O que dá para ser feito, o que não dá. No seu trabalho, o que dá para delegar, o que não dá para delegar. E comece a organizar as coisas no sentido da execução. O que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Quando eu faço meu planejamento diário, eu tenho, o meu aplicativo, onde eu tenho toda a lista de projetos da minha vida, toda, pessoal e profissional. E aí todos os dias, no final do dia, eu faço uma lista das ações e das execuções e das tarefas que eu vou realizar no dia seguinte. Por que eu faço isso? Eu faço isso todos os dias, como um hábito, porque eu me planejo mentalmente para que aquilo aconteça no dia seguinte. E aí quando eu faço isso, eu vou definindo o nível de complexidade de cada tarefa. E aí eu vou organizando a sequência da execução. Esse é o grande ponto. Existem tarefas muito fáceis, como ligar para alguém, cobrar alguém de alguma coisa, mandar um e-mail, algum e-mail simples, de cobrança, de follow-up. Eu organizo tarefas fáceis para fazer no começo do dia. Aí eu vejo quantas tarefas difíceis. O que são tarefas difíceis? São tarefas que levam tempo, que exigem algum tipo de criatividade da minha parte. E aí eu vou e falo, putz, quantas tarefas difíceis tem no dia? Ah, tem uma, tem 2, tem 3. Putz, se tiver 2 ou 3 já é difícil, porque eu não sei quanto tempo ela leva. Ela leva bastante tempo e eu preciso criar. E quando a gente cria, a gente não tem ideia de quanto tempo a gente leva para criar, entende? Então, o que eu vou fazendo? Eu vou organizando a sequência da execução. E não tenho pressa. Eu já tive muita pressa. Eu era a pessoa que queria resolver tudo
do dia para a noite, resolver tudo em 1 hora e depois queria me ver livre para poder descansar. Só que isso é exaustivo. Isso cansa. Então a minha recomendação para você é: tire da sua cabeça tudo que você tem, tudo que você quer fazer. Tire agora. Pega um papel, uma caneta e anota tudo. Tira da sua cabeça. Depois disso, organize a sequência das coisas. Como as coisas estão organizadas efetivamente. O que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois. E aí você vai ver que vai te dar uma paz muito maior. Se você só fizer isso, se você só tirar as coisas da sua cabeça, você vai ver. E faça isso todos os dias, você vai ver como vai te dar mais clareza. Porque nós não temos controle sobre as coisas. Nós conseguimos controlar o que nós planejamos. E aí você planeja e ao planejar você se sente um pouco mais leve. Você vai controlar o resultado? Não. Você vai controlar os imprevistos? Também não. E essa é a beleza. Por quê? Porque você faz aquilo que está no seu controle só. Você não tenta controlar o que não está no seu controle. Quando você tenta controlar o que não está no seu controle, você se frustra porque você não controla. Então a minha recomendação é que você controle o que está no seu controle. O quê? Organização, tira da sua cabeça. E planeja a ordem da execução. Isso vai facilitar muito a sua rotina. Isso vai te ajudar muito a encontrar tempo para a sua vida pessoal, a encontrar tempo de trabalho focado, a encontrar tempo eventualmente para projetos paralelos que você queira tocar. Tá tudo certo. Esses programas que eu vou publicar aqui, BeSmart, é para te ajudar. É para te colocar numa trilha de aprendizado em relação a uma produtividade humanizada, uma produtividade onde a gente entende que existem desafios, a gente entende que existem barreiras, dificuldades, mas eu preciso que você coloque em prática dia após dia. Um dos principais hábitos de pessoas que conseguem equilibrar a vida pessoal e profissional é a disciplina, mas não a disciplina rígida. A disciplina de fazer todos os dias. A disciplina de, mesmo que um dia esteja ruim, tudo bem, no outro eu volto. E mesmo que exista um hiato entre uma ação e um descanso, e você precisa descansar, mas eu volto a fazer. E eu faço um pouquinho por dia. Acredito que o longo prazo me trará os resultados que eu quero. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse primeiro episódio, deixa seu like, comenta aqui. Me fala qual é a sua dificuldade em relação ao seu trabalho, em relação a equilibrar vida pessoal e profissional. E eu vou te ajudar. Combinado? Tamo junto e excelente dia para você.